Olá, meus amigos, minhas amigas. Então vamos iniciar mais curso de Atma Yoga. Muito feliz aqui por estar com vocês nessa jornada, né? Enfim, acho não, tenho certeza que vai ser uma ferramenta que vai modificar a vida de vocês, né? E para melhor. É, Antes da gente começar com as técnicas, eu preciso contextualizar ah, o nosso posicionamento como ser humano, né? E a própria posicionamento do Atma Kriya Yoga, né, no caminho espiritual. O Atma Kriya Yoga é uma técnica, uma ferramenta aberta que várias pessoas, que diferentes caminhos, religiões ou não religiões pode fazer. Mas o objetivo do Atma Kriya Yoga é desenvolver o amor e a relação com o divino. Isso é bem claro, ok? Ah, mas as técnicas em si funcionam e vão funcionar, você acreditando ou não no que acontece. Eh, então eu preciso contextualizar com vocês alguns pontos para a gente entender, né, o caminho espiritual em si. Ah, então, nós temos nós temos na existência, né, 3 tattvas ou 3 realidades, né, universais e eternas, que é Deus, as almas e o mundo material. Deus como a causa, a primeira, a fonte de tudo, aquele que sustenta tudo. As almas como porções de Deus e o mundo material como a criação material de Deus. Quando eu falo mundo material, não é o mundo físico apenas. Os mundos sutis também entram naquilo que a gente considera como mundo material, tá? Não é só a matéria densa, mas as matérias mais sutis também entram no mundo material. E qual que é a relação desses três tattvas, né? As almas são partes de Deus. As almas são fagulhas, centelhas divinas. E estão e por isso tem a natureza espiritual, são purushas, né? Dentro da divisão do Sankhya. Então, a as almas são espirituais, estão no seio de Deus, são parte de Deus, no seio de Deus, com a potência desse amor, dessa expressão. Pela vontade de Deus, a alma entra no mundo material. E ao entrar no mundo material, a alma se identifica com os corpos que ela assume para poder se manifestar e se expressar nos diferentes planos do mundo material. E essa identificação a gente dá o nome de avidya, ignorância. E por conta dessa identificação, a alma se esquece de sua natureza, fica ignorante em relação a isso e passa a se envolver com o mundo material através dos sentidos. Esse envolvimento do mundo material gera desejo, e o desejo é aquilo que vai aprisionar a alma no mundo material. O mundo material não é ruim. O mundo material, ele é uma plataforma, a gente vai explicar mais sobre isso, é uma plataforma onde a alma desenvolve a relação com Deus, né? Se experiencia nesse sentido, então a alma se autorrealiza, percebe a sua natureza e passa a desenvolver um relacionamento com Deus em diversos aspectos, diversas formas. Mas o mundo material tem uma característica, que é a impermanência. E por ser impermanente, tudo no mundo material tem um fim. Tem um início e tem um fim. E uma coisa que eu esqueci de dizer, mas vai ficar claro agora, é que a alma é eterna. E a alma tem, por sua natureza, uma relação com o divino, com Deus. E quando ela se esquece da sua natureza e passa a se identificar com o mundo material, através dos sentidos, gera desejo por esse mundo material, esse desejo, ele aprisiona a alma no mundo material. Qual que é o problema do mundo material? Nenhum. Mas a característica dele é que ele é impermanente, ele é temporário. Então, a alma não consegue
encontrar felicidade no mundo material, pela própria natureza do mundo material. E iludida, ela passa a gerar karma, né. Karma é uma palavra em sânscrito, né, que significa ação, mas no contexto já conhecido e que a gente vai utilizar aqui, karma é as consequências dessa ação. Mas de que ação? Ação cujo fundamento é o desejo. O desejo, ele vai ser a a motivação de toda ação, a gente pode dizer assim. Mas se esse desejo for por algo material desse mundo material, isso prende a alma no mundo material. E qual que é o problema do mundo material? Como eu disse, nenhum, mas ele é impermanente. E por ser impermanente, isso não satisfaz a alma, com esse anseio de amor e realização e beleza, enfim, bem-aventurança. E como que esse desejo se manifesta? Esse desejo ele vai se manifestar, ah, como um desejo não manifestado, então uma semente que prende a alma no mundo material, não como uma punição, mas como uma evolução da alma nessa jornada, por diferentes vidas, né, enfim, diferentes planos. Então o desejo da alma segura a atrai a alma ao mundo material. E, esse desejo, quando ele é expresso, então eu tenho um desejo por coisas materiais, desse plano material, e esse desejo, quando ele é, ele me vincula, ele por si só me vincula, mas quando ele é expresso em pensamentos, palavras e ações, os resultados dessas pensamentos, palavras e ações vão me vincular, porque eu fiz com o desejo egoísta de satisfazer um desejo material, entende? Então, o karma surge das ações que partem desse desejo, de satisfação egoísta ou pessoal por algo material. E aí sim, essa ação te, vincula, né. Muitas É dito também que o karma ele vem da ideia do realizador. Se você entende que você tem toda a potência, que você é a única coisa que existe e que você fez isso com você, por você e pelo seu próprio esforço, enfim, em termos mais místicos, né, então as consequências vão ser suas também, né. Mas em termos gerais, quando o desejo que vai ser a motivação do que eu vou fazer, quando o desejo ele é material e vinculado a uma satisfação minha, a desse jiva que está condicionado, né, dessa alma que está condicionada por não entender a sua relação, o seu papel com o divino, então isso volta, essa ação, essa consequência volta para a alma também. É um processo de evolução. Mas quando a gente percebe isso, inicia-se a jornada espiritual. Quando a gente passa a entender esse contexto, e geralmente qual que é o contexto principal? É o sofrimento, né. Então quando a gente entra com sofrimento, o mundo material não nos satisfaz mais, né, então a gente conquista tudo, tá esbanjando de desejos, e aí vem aquela tristeza, vem aquela agonia, né. Isso é um recado da alma que o mundo material tem que ser utilizado ou vivido de uma forma mais inteligente, né. Então, porque há uma ceia pelo divino, e o mundo material ele tem essa característica. Não é uma punição, não é uma prisão, é uma característica que, pela vontade de Deus, a alma entra nele para evoluir, enfim, para desenvolver. Mas é importante perceber isso, né. Então, ah, no contexto dos caminhos em geral. Então eu percebi essa situação, né. Então Deus, as almas, o mundo material, a alma entra no mundo material, está iludida, né, nesse mundo material, se apega a às coisas do mundo material através dos sentidos, isso cria desejo, o desejo vincula ela no mundo material. Então surge um caminho que é meio que intuitivo quando a gente entende esse contexto geral, que é o caminho da renúncia da ação, o caminho do Jnana Yoga. Então, o Jnana Yoga, ele vai pregar basicamente o seguinte, em resumo: ah, se o envolvimento com o mundo material, o desejo do mundo material, vai me dar
essa a esse aprisionamento, então eu não vou me envolver com o mundo material. Eu vou não vou me envolver com o mundo material, não vou desejar o mundo material. Vou para a caverna, vou para o deserto, para a floresta, meditar e sair do mundo material. Não vou me envolver com a ação, porque a ação me prende nesse mundo material e esse mundo é um mundo cuja característica, né, é a impermanência, enfim. Eu estou sendo até bonzinho nos termos, Krishna fala no Gita que é um mundo de sofrimento, né, dukkhalaya, por conta dessa impermanência, né, ser temporário. Então surge o caminho do Inanna, que é o caminho da renúncia da ação. Você não se envolve com o mundo material. E por conta disso você para de gerar karma. O caminho, está escrito no Gita também, e é um caminho árduo. Árduo porque é um caminho que o próprio Krishna alerta sobre isso, você pode se abster das ações exteriores, mas se houver desejo na sua mente ainda, isso ainda te aprisiona, né. Até usa um termo de a pessoa é hipócrita nesse ponto, né, quando ela renuncia à ação, mas o desejo ainda está na mente, né. Então é matar o desejo da mente das coisas do mundo material. Então não se envolver com o mundo material, isso é o caminho do Inanna, o caminho da renúncia da ação. O outro caminho que surge é o caminho da ação, o caminho do Karma Yoga, né. E o caminho do Karma Yoga, ele vai pregar o quê? Você se envolve no mundo material, mas não se apegue aos frutos da sua ação. Faça tudo com a ideia de dever. Faça tudo com a ideia de auxiliar a humanidade, sem ideia egoísta de recompensa material. Entenda que o mundo material ele é impermanente, vão acontecer coisas boas ou ruins, frio, calor, né? Enfim, quente, frio. Então, essas coisas acontecem no mundo material, mas você vai agir por um senso de dever, além desse desejo egoísta. E isso te livra dos grilhões do karma, vamos dizer assim. Então, o caminho da renúncia e o caminho da renúncia da ação e o caminho da renúncia aos frutos da ação, que é o caminho do karma yoga, né. É aquilo que Jesus disse, né, que a sua mão esquerda não veja o que a direita dê, né, se pedir a túnica, dê a capa, se pedir 1000 passos, dê 2000 passos. É a ideia de desapego do mundo material. Então existe esse desapego nessas 2 formas. A renúncia à ação e a renúncia aos frutos da ação. Os dois levam a um resultado que é o desapego do mundo material. E aqui, entra no contexto que o Guruji nos ensina, né, Paramahansa Vishwananda, a gente vai explicar sobre ele durante o curso também, que é o mestre, né, do Ashma Kriya Yoga, que algo que me toca muito a simplicidade que ele diz o que é o caminho espiritual. O caminho espiritual é 2 ações: desapego do mundo material e apego ao divino. Basicamente isso, né. Então, quando a gente olha esse caminho, esse contexto, a gente entende, né, que o desapego é algo importante de ser feito e ser realizado, né. Então, você, ah, pode desapegar renunciando à ação ou renunciando aos frutos da ação. E o próprio Krishna diz no Gita que no Bhagavad Gita, né, que o caminho da renúncia aos frutos da ação é superior. Ele diz que o Karma Yoga é um caminho, superior, ou em termos mais práticos, um caminho mais fácil, porque a natureza da mente e a natureza que é material também, então a natureza da mente, a natureza, do ser humano é agir, né, então ele precisa agir, ele vai agir. Então, é muito difícil você renunciar à ação de toda maneira. Então, renunciar aos frutos da ação é a melhor maneira, né. E e quando a gente entende esse contexto, né, fica mais fácil a gente entender o porquê disso, né. Ah, por que que eu devo renunciar aos frutos da minha ação? Por conta dessa situação onde a gente está envolvido, né, do karma que nos prende, porque senão seria muito, ah, não não lógico, né, a ideia de você agir e não se envolver com o mundo material, você agir sem desejo pessoal, né. Então
se apegar aos frutos da sua ação, porque em termos práticos a gente faz as ações pensando nos resultados, a gente quer resultados do que a gente faz, do que a gente procura, né. Mas quando a gente entende esse contexto, começa a ficar mais claro isso, e a gente passa a agir não com essa motivação egoísta, mas com a motivação um pouco mais altruísta, né. E aí o caminho espiritual começa a abrir, começa a se expandir, né, em nossas vidas também. Mas tem um caminho, né, e aqui eu queria até fazer um adendo, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, né, que aqui no ocidente, em termos de espiritualidade, enfim, muita gente já passou, né, por isso, tem uma pergunta, e eu não vou me lembrar o número, que aonde eles perguntam, para os espíritos, enfim, qual que é a melhor forma de viver a vida. E eles vão falar também do desapego, né, o desapego do mundo material, eles vão falar que o mundo material, esse mundo não é a felicidade não é desse mundo, né, então a gente precisa suportar as provas, as adversidades desse mundo, enfim, nesse contexto também. Então, surgem esses 2 caminhos, Inanna e o Karma Yoga. Mas o Gita, e Krishna traz isso, e Jesus também traz isso bem claro, a ideia não a ideia, né, enfim, a ideia, né, o caminho do amor, da devoção por Deus, né. Então, o que que é devoção? É a expressão do amor, se chama de Bhakti, a gente vai falar muito aqui nesse curso. Ah, é a segunda parte que o Guruji nos ensina, que é apegar ao divino. Apegar a Deus, nos trazer ao nosso estado, original, com todo esse aprendizado das vidas, né, enfim, que a gente tem, mas, voltar a Deus com a vontade, um desejo genuíno de uma relação amorosa. Esse é o caminho do bhakti, da devoção. E aqui é um terceiro caminho, né, então Jnana, Karma e Bhakti. Então, qual que é o caminho? O que que o Bhakti prega? Ele prega que você precisa renunciar aos frutos da sua ação também, porque isso é uma lei, ok? Essa questão do karma é uma lei, não é uma punição, é uma lei. É uma lei que funciona. Você tem um desejo, você vai para aquele desejo, enfim, isso te vincula e te amarra, enfim. E seja essa experiência que você causa boa ou ruim, isso vai te segurar também, né. Então a gente tem a ideia que o karma é só o karma ruim, né, mas existe karma bom e karma ruim. A gente chama punya ou karma. Punya para o karma bom e karma para o karma ruim, em termos gerais. Mas o karma ele pode ser bom ou ruim. Por quê? Porque a raiz dele não é uma punição, é um desejo pelas coisas materiais. E quando você faz isso e promove uma experiência na criação, nas pessoas, enfim, uma experiência positiva, você vai ter um resultado positivo. Enquanto você, nessa ação, pensamento, palavra ou ação, causa uma experiência negativa, o seu karma vai ser um karma negativo. Ok? Mas os dois te prendem também. Então, o caminho do Bhakti ele traz essa ideia, é necessário isso, essa renúncia, né, aos frutos da ação, esse desapego material. Mas ele coloca algo no lugar desse desapego material, que é o apego ao divino, o apego a Deus, né. E aqui é interessante, porque nós, como seres humanos, temos desejos, somos movidos pelo desejo. Então, ter o desejo por Deus coloca algo no lugar desse desejo do mundo material. Ah, e o desejo por Deus, e aí pode vir muitas ideias agora, né? O desejo por Deus é. Aí você já lembra daquela pessoa que fala que deseja Deus, mas no mundo da ética, né? Não é uma pessoa exemplar e faz, né? Más ações, enfim, e aí vem esse julgamento. Mas tirando essa parte, que a gente, né, é comum, entende isso no sentido de que a gente ainda não tem uma perfeição, né, no mundo, a gente vê isso e tudo mais. Mas o apego por Deus é um apego de desejo, é um apego interno, esse desejo por Deus. Isso que a alma anseia, ok? Então a alma anseia esse desejo por Deus. Então você desapega no mundo material e apega ao divino, mas
agindo no mundo material. De que modo? De forma desapegada, você vai agir no mundo material de forma desapegada, mas vai a começar a desejar por Deus. E aqui você, além do desapego, você cria uma oferta, uma oferenda. Você passa a fazer tudo isso como um serviço a Deus. Não é mais para você ou não é mais para se livrar do karma. Você age no mundo de forma desapegada, cumprindo o seu dever, fazendo aquilo que é certo em cada momento, né? Cumprir o dever de pai, de marido, de esposa, no seu local de trabalho, para os seus amigos, enfim, cumpre o dever como ser ético que participa de um mundo maior e colabora com esse mundo maior também, mas entrega os frutos dessas ações, desses resultados, disso que acontece a Deus. Porque, no fundo, o seu desejo é servir a Deus. E Deus experiencia ele, a si mesmo, nessa criação. Então, ao mesmo tempo que esse mundo ele pode ser uma prisão, no sentido que o karma te prende, ele passa a ser uma plataforma aonde você desenvolve a relação com o divino. A gente vai falar mais sobre isso. Então, Bhakti é você agir no mundo e passar a desejar a Deus, a ter esse desejo por Deus, né? Que é a relação entre a alma e Deus, que é Prem, amor, né? Amor incondicional, amor infinito, né? Diferente de Pyar, que é o amor humano, né? O amor limitado, o amor condicionado, o amor material. Então, nesse contexto, a gente entendeu os três caminhos básicos, né? Inanna, karma, tá? Renúncia, desapego do mundo material, renúncia da ação ou renúncia aos frutos da ação, e o devocional, que é o apego a Deus, o desejo por Deus, que parte dessa premissa também, mas você qualifica o Karma Yoga, você qualifica com o desejo e o anseio por Deus. As suas ações passam a ser para satisfazer o divino. O divino, para ficar bem claro, o divino está no nosso interior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o divino, aquele que nos guia, aquele que nos dá intuição, que nos dá felicidade, sabedoria. Então, esse é o divino que a gente vai nos conectar, nos relacionar com ele, porque ele existe. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é um vazio, né? Enfim, então o Bhakti é esse relacionamento. Você passa a agir ah, com essa relação, com esse desejo por Deus. E a sua consciência se torna tão una com a consciência divina que você passa a ser um instrumento de Deus no mundo. E aí você pode falar com propriedade: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, daquele com quem eu me relaciono, daquele com quem eu amo, daquele com quem eu quero ter uma união. Então esse é o caminho do Bhakti, é o caminho devocional, né. Em termos práticos, ah, e até fazendo um paralelo, né, com Jesus, ele traz muito essa ideia de Bhakti, né. Jesus foi um grande Bhakta, um grande devoto, porque ele trouxe como maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, lógico, e o próprio Jesus explica isso de forma bem clara, né? Ah, mas eu vou amar a Deus, você um idiota com as pessoas? Não. E amar o próximo como a ti mesmo, né? Então ele traz a religião do amor a Deus e a ética como o amor ao próximo, né? Então a ética como dever que você tem que ter na sociedade e você vai agir para o bem da sociedade com esse desapego e o amor por Deus, que é o amor, essa relação, o desejo por Deus, que é Bhakti, devoção, né? Esses dois caminhos, essas duas partes do caminho espiritual, que é o desapego material e o apego a Deus, o apego ao divino, ok? Então, esse é o contexto geral dessa, dessa relação da alma com o mundo material, dos caminhos, né? Que é importante a gente compreender e entender também, porque o Atma Kriya ele está baseado em Bhakti, devoção. Então, o Atma Kriya ele vai te auxiliar na purificação dos nossos corpos, da nossa consciência, para que a gente tenha esse desejo por Deus.
que a gente anseie por ele, porque essa é a qualidade natural da nossa alma. A alma é uma serva e um amante de Deus, mas nós estamos iludidos com esse avidia, com essa ignorância, e passamos a não compreender e entender isso e nos apegamos ao mundo material, temos sofrimento, enfim. Ah, e o Atma Kriya nos purifica para que nós possamos desejar e ansiar por Deus. E esse é o objetivo do Atma Kriya. Desejar e ansiar por Deus. Todo o resto que vai ter, e eu vou falar para vocês vão perceber isso, que é calma da mente, mais tranquilidade, mais felicidade, né, mais concentração, mais uma alegria de viver genuína, né? O controle do estresse, que no nosso dia a dia é muito importante, né? Ah, enfim, eu que atualmente trabalho como delegado de polícia, sei como isso funciona, né? O estresse, a cobrança, enfim, os amigos com que eu convivo também no mundo corporativo, os estudantes, enfim. Então, todos esses benefícios vão acontecer como efeito secundário. O mais importante aqui, no Atma Kriya, é desenvolver o amor por Deus, a relação com o divino. Esse é o objetivo principal. E aí os secundários vão acompanhar. E é lógico que a a gente tem muito desejo, muita coisa profunda, né, enfim, muitas crenças que o Atma Kriya trabalha no nível energético mais fundo, mais profundo, né, do nosso ser, e vai nos purificando para que possamos alcançar esse estado, né, de devoção, de amor, enfim, isso que nos que nos traz essa felicidade genuína, ok? Então, para essa aula de hoje, essa aula introdutória, esse conceito do caminho espiritual, que a gente falou, né, do Jnana Yoga, do Karma Yoga, do Bhakti Yoga, como isso se relaciona, né, com a ideia do desejo, do karma, e como isso ah, aplica-se, né, no nosso dia a dia, né? E que a ideia do Atma Kriya, onde o Atma Kriya está pautado, é na ideia devocional, de bhakti, de devoção, de criar esse anseio por Deus. E aí a gente vai perceber muito isso, tem efeitos sutis, muito significativos e precisos em relação a outros tipos de meditação e de compreensão também, né? Então por isso que eu trago essa compreensão geral, porque esse é o objetivo do Atma Kriya, mas você vai ter os benefícios do Atma Kriya como técnica e ferramenta independente, né, da sua crença ou da sua religião, porque são técnicas poderosíssimas que vão lhe auxiliar em processos de, enfim, a meditação, vai facilitar a sua meditação, em ativação do parasimpático, controle da sua química interna. Então, tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida em termos gerais. Mas a estrutura, a base, é importante estar bem clara e bem dita, né? Porque não é uma ideia de alcançar um vazio, é a ideia de experienciar o amor. E como a criação e a alma é eterna também, é aproveitar essa plataforma onde estamos vivendo, essa oportunidade agora onde vocês estão tendo, né, de estarem aqui procurando, enfim, isso já é um grande sinal, né? Vocês sabem disso, ah, o que cada um passou, né, para poder estar aqui, o anseio que está. Então isso é um processo muito muito interessante e bonito, né, da gente da gente perceber, da gente entender, né, que essa busca pelo divino, pelo amor pelo amor por Deus, né. Então é isso. Ah, e a gente se vê então na nossa próxima aula, onde a gente vai explicar alguns pontos desse caminho espiritual também, ok?